Olá, gente, sejam bem-vindos. Eu estou aqui de novo com mais uma aula de história com vocês, tá? Professor Elilson, e aí vamos ver a nossa frase do dia. Bem, plante a semente da esperança, dê combustível para a coragem, coloque uma meta nos seus sonhos, respire fundo e vai. Sim, arregace as mangas, bote a mão na massa e faça a coisa acontecer. Frase esta do professor Oswaldo Marx, a qual é um incentivo para que nós conquistamos o nosso objetivo. Vamos refletir, tá? Bem, gente, o nosso assunto é Egito Antigo. Nós começamos aqui, tá, com a foto inicial, as pirâmides de Gizé, tá? Pirâmide de Gizé do Egito Antigo, na qual até hoje é uma grande curiosidade como é que uma sociedade que viveu há milhares de anos atrás e desenvolveu tecnologia para fazer essas grandiosas obras. Tá? Então, o Egito Antigo, uma grande civilização, tá? Uma das primeiras civilizações da história da humanidade, e nós vamos estudar aqui um pouco sobre essa sociedade, sobre essa civilização, tá? A qual o Egito Antigo já inspirou vários livros, vários filmes, tá? Então vai ser muito beleza a nossa viagem rumo ao Egito Antigo. Bem, olha só, onde surgiu o Egito Antigo? Onde fica o Egito hoje? Não é? Onde ele surgiu? Então o Egito é no continente africano, tá? No continente africano, e como vai falar aqui, a margem do rio Nilo, certo? Também o rio Nilo, que está lá no continente africano, que é o maior rio do mundo em extensão, certo? Não em volume de água, mas em extensão, em comprimento, é o maior do mundo, é o Nilo. E o Nilo, para os egípcios, era considerado um deus devido que ele propiciou o desenvolvimento daquela população, daquela sociedade naquele período. E aqui nós vamos ler, vamos observar que ocorria no Egito Antigo um período de cheias, né, que ia entre julho e outubro, então as águas do Nilo inundavam bastante, era o período de cheias, tá? E quando ela baixava, ficava o humus, tá? Uma camada de limo, algo que eles utilizavam como adubo para as suas plantações, para fertilizar o solo. E aí os outros meses do ano eles iriam utilizar, iriam fazer diques, iriam fazer canais, iriam plantar, certo? E colher. Então, o Nilo influenciava diretamente a vida da população da sociedade egípcia, certo? Os nomos. O que eram os nomos? Então, como a principal rota de comunicação no Egito era o quê? O rio Nilo, não é? O grande rio, certo? E aí formou-se o quê? Várias povoações, vários clãs, a qual eles chamavam de nomos, esses clãs, tá? E aí esses nomos eram governados por um nomarca, certo? E cultuava, não é, um deus, a qual cada nomarca, então, ele tinha o seu deus. Por isso as sociedades, as povoações que surgiram no Egito eram politeístas, tá? Esses nomos foram reunidos em 2 reinos no 4º milênio a.C. Ficou conhecido como o Baixo Egito no norte e o Alto Egito no sul. No entanto, por volta de 3200 a.C., não é uma data assim significativa também, porque foi por volta desse período que foi descoberto ou inventado a escrita, certo? Então, por esse período, o nomarca Menes unificou os reinos, instituiu a capital em Tinis e se tornou o primeiro faraó. Não é? Quando se fala em Egito, lembra-se do faraó, que era o que? Era o título que os reis recebiam. Tá? Não chamavam eles de reis, chamavam de faraó. O que significa? Como nós vimos aqui, um rei divino, líder supremo, político e religioso. Então, era ali considerado, né, um representante de Deus, e em alguns casos o próprio faraó se declarava que ele era um deus. Tá. 3 impérios e 3 períodos. Então nós vamos ver que o Egito ele se dividiu em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Tá. Então aqui está detalhado o Antigo Império, e dentro do Antigo Império teve o primeiro período intermediário. Tá. Vamos ver por quê. Tá. No Antigo Império foi construídas as pirâmides que nós vimos lá no início, as pirâmides de Gizé, para ver a tecnologia que eles tinham naquele período, que conseguiram construir as pirâmides de Gizé. Continuando ainda aqui o mesmo assunto sobre 3 impérios e 3 períodos, Médio Império, período em que ele durou, e a expansão, as conquistas que o Egito teve durante o período do Médio Império, e o segundo período intermediário também. O que ocorreu durante esse período, onde vai demonstrar que um novo povo, os iquisos, que dominaram a região do Egito e governaram ali por um longo período. E o Novo Império?
concluindo aqui os 3 impérios em 3 períodos. O Novo Império, onde nós vamos ver que os egípcios, de 1570 a 1069 a.C., vão expulsar os equisos da região e vão retomar, vão conquistar a Núbia, vão expandir, conquistar uma parte da Palestina, da Síria, da Fenícia, e vai ser novamente um grandioso, um rico período do Império Egito, certo? No entanto, algumas disputas internas e invasão de outros povos vai fazer com que o Império decaia novamente. No terceiro período intermediário, nós vamos ver que ele vai marcar o que? A fragmentação do Egito Antigo, onde o território do Egito vai ser conquistado pelos núbios e depois pelos assírios. E mais tarde nós vamos ver outros povos, tá, de tecnologia melhor, bem mais armados, que também vão invadir o Egito, e aí vai chegar o final do Império Egito, tá, dessa grande civilização, desse grande império, como por exemplo o Império Macedônico, que vai ser grandioso, comandado por Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, certo? E aí então vai conquistar, tá, ali aquela região do Império Egito, tá? E vai dominar durante um certo período, até vai vir um outro império, que é o Império Romano, né? Que vai ser o maior da história. Bem, sociedade e economia egípcia. Então, a sociedade egípcia, uma vez que eles construíram as suas pirâmides, e aí os historiadores também dividiram ela em forma de pirâmide, certo? Aonde nós vemos aqui o faraó e a família, né? As pessoas privilegiadas, ocupavam o topo da pirâmide, não pagavam imposto, viviam no bem bom. Logo abaixo estavam os nobres, os guerreiros, os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? São os religiosos. E os escribas. Quem são os escribas? Os escribas são os funcionários, seriam professores, seriam pesquisadores, seriam contadores do rei, seriam advogados do rei. Então, os nobres, sacerdotes, escribas e guerreiros também compunham uma parte privilegiada da sociedade egípcia. Logo abaixo estavam os artesãos e os camponeses, então as pessoas que trabalhavam, artesãos, comerciantes também, e camponeses, as pessoas que realmente aqui trabalhavam bastante. E na última parte da pirâmide, os escravos, tá? Que geralmente eram escravos de guerra, mas tinha também alguns escravos por dívida, certo? A religião no Egito Antigo, como é que era? Então, assim como diversas outras sociedades da antiguidade, o Egito também praticava o politeísmo, tá? Ou seja, acreditava em diversos deuses, tá? Acreditava na vida após a morte, como caracteriza as religiões, certo? Mas eles eram politeístas, eles tinham a crença em vários deuses, como nós vamos ver aqui, Ra, que era o Sol, Geb, a Terra, Rep, as cheias do Nilo, então por isso eles consideravam o Rio Nilo um deus, Shu, o ar, e Nut, o céu. Os deuses podiam ter forma humana, a qual eles chamavam de antropomórfica, animal, zoomórfica, ou as duas formas, tanto humana quanto animal, que era chamado de antroposomórfica, certo? E a religião, assim como hoje, ela acaba influenciando na vida da sociedade, naquele período era mais ainda, então influenciava toda a dimensão da vida egípcia, era influenciada pela religião, assim como as outras sociedades antigas. Ok. Próximo assunto, nós temos a mumificação. Então, como eu falei ainda agora sobre livros, sobre filme, nós já vimos vários filmes que falam sobre mumificação. Tem a múmia, por exemplo. E aí, então, é uma técnica que foi desenvolvida no Egito. Por que desenvolver essa técnica? Porque eles acreditavam na vida após a morte, certo? E aí acreditavam que as pessoas deveriam preservar o corpo, e esse corpo iria ressuscitar em um certo momento, lá pelo deus Osíris, iria ressuscitar o corpo da pessoa, e a pessoa iria para o paraíso, mas tinha que estar com o corpo perfeito. Então, através de estudos, eles desenvolveram a técnica de preservar os corpos, tá? E aí essa técnica foi chamada de mumificação. Tá? Inicialmente, a mumificação era feita somente para o faraó, sua família, não é, as pessoas da elite. Depois ela foi trazida, diversificada para a sociedade, no entanto, aqueles que podiam pagar pela mumificação, porque não era barato para mumificar uma pessoa, não é, para mumificar o corpo e colocar em um sarcófago. Bem, aqui nós temos um desenho de como ocorria a mumificação,
e era um processo bem demorado, não é? Dependendo da condição financeira da pessoa, tinha alguns que ficavam lá 40 dias, 50 dias, o processo todo de mumificação até colocar no sarcófago. Bem, nós vamos acompanhar mais lá no nosso livro, no capítulo 4, tá? Onde trata sobre a história do Antigo Egito. Conhecimento desenvolvido pelos egípcios. Nós vamos ver aqui 3 tipos de escritas, a qual eles desenvolveram, tá? Por exemplo, escrita hieroglífica, escrita hierárquica e escrita demótica. A escrita hieroglífica, por exemplo, seria hoje os nossos emojis do nosso celular que nós utilizamos. Não é? Várias figuras, olha só. Não é? Continha símbolos para representações ou palavras inteiras, usada para textos sagrados. Então, por exemplo, quando nós vamos mandar uma mensagem para alguém com o nosso celular, então, não é? Muitas vezes nós só colocamos lá, ali uma figurinha. Não é? Então, ó, isso foi desenvolvido lá pelos egípcios antigos. Tá? Não celular, claro, mas a forma de linguagem através de figuras. Escrita hierática. Simplificação dos hieroglíficos era utilizada em documentos oficiais. Escrita demótica. Por ser menos complexa, tornou-se a mais utilizada no cotidiano. Outra invenção dos egípcios é utilizar a folha de uma planta chamada papiro para escrever. Não é? Que, como se diz aqui, do papiro derivou o nome papel, que nós temos hoje. Tá? Então, deriva de papiro, o nome, não é? Já que o papel é feito de outras plantas, tá? Mas o papiro, então, eles utilizavam, faziam os rolos e aí utilizavam, era o seu livro, né? Utilizavam para escrever. Outra invenção, nós temos o relógio de água e o de sol, tá? Que era usado para medir o tempo e calcular a época das cheias do rio Nilo. Eles tinham que saber o período que iria utilizar. Além do calendário que eles desenvolveram, né? E o calendário desenvolvido pelos egípcios, mais tarde vai ser utilizado no Império Romano, né? Vai ser utilizado pelos romanos e do qual vai originar o calendário cristão que nós utilizamos hoje. Vejam só quanto eles eram desenvolvidos, quanto eles descobriram, né? E contribuíram para toda a humanidade. A aritmética e a geometria foram amplamente desenvolvidas para os cálculos aplicados à logística e à administração do Império. Então, utilizavam a aritmética, utilizavam a geometria, certo? Utilizavam a contabilidade. Tá? Então, eles foram uma sociedade bastante evoluída para o seu tempo. Valeu? Então, gente, ficamos por aqui. Grato pela atenção de todas. Todos prestem bastante atenção. Vejam e revejam a nossa aula. Até a próxima aula. Valeu!